Em um sistema de análise, devemos entender que existem dois tipos de sequências lógicas. O primeiro são ferramentas. Ferramentas são objetos materiais que obedecem às leis físicas, são construídas para seguir uma função específica. E o segundo são funções. Funções são idealismos ou conceitos psicológicos. Tais não estão fixadas em leis físicas, e sim em abstracismos ideológicos. Uma ferramenta pode basicamente ser usada tanto para fatores construtores reais como para fatores destrutivos reais. Já uma função não possui realmente uma dualidade de funções. Muitas pessoas determinam que funções também podem transmitir dualidade de funções, mas a dualidade está marcada apenas em uma visão limitada por tempo. Uma análise com extrapolação infinita demonstra se uma função é realmente construtiva ou destrutiva, enquanto que sua análise limitada por períodos não se detecta a sua real direção. Usemos, por exemplo, a boca. A boca é um sistema físico que obedece regras físicas, como as vibrações das cordas sonoras e os movimentos labiais e linguais para a pronúncia de palavras. Portanto, a boca é uma ferramenta que pode gerar caminhos construtivos e destrutivos. Nas Escrituras temos: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Aqui vemos que de uma ferramenta pode ser controlada por duas funções, mas não seria bom que tal ferramenta seguisse duas funções. Isso porque, em caso ocorra a dualidade de funções, extrapolando ao infinito, a função seria destrutiva, e assim uma função dualística não é dual e sim destrutiva. Como cita o verso: porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Aqui está determinado que o indivíduo que de sua boca proceda bênção e maldição não é água doce, pois vem de uma fonte de água salgada. Portanto, um indivíduo que utilize palavras corretas mescladas a palavras erradas está errado. Em conceito de lógica, o princípio envolve a operação e, ou seja, tendo duas ou mais proposições p, qualquer uma delas que seja falsa determina que todo conteúdo é falso. Ou seja, se a proposição 1 é falsa, a proposição 2 é verdadeira, o conjunto verdade é falso. Se a proposição 1 é verdadeira e a proposição 2 é falsa, o conjunto verdade é falso. Se a proposição 1 é falsa e a proposição 2 é falsa, o conjunto é falso. Somente quando a proposição 1 é verdadeira e a proposição 2 é verdadeira, o conjunto é verdadeiro. Tomemos o texto a seguir como exemplo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A proposição que diz: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma, é verdadeira. E é encontrada em Salmos, e diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mas a proposição que se diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, é falsa. Portanto, todo o conjunto é falso. Portanto, da boca do diabo saiu maldição, pois nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Visto também que Jesus demonstrou que a proposição é falsa. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, dizendo: replicou-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Notadamente, podemos ver vários exemplos semelhantes, entre eles temos o de Gênesis. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, novamente, temos duas proposições, uma verdadeira e outra falsa. A verdadeira é: vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso encontramos no texto posterior. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E a falsa é: certamente não morrereis, o que também encontramos posteriormente a demonstração de ser falsa. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Portanto, o conjunto dito pela serpente é falsa. Assim funciona a função. Porquanto que possa parecer parcialmente verdadeiro, ele é realmente totalmente falso.